Bom dia! Bom dia a todos que estão conosco, bom dia àqueles que chegarão posteriormente e que também poderão ter a oportunidade de ouvir Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, que ficará disponível no YouTube, assim como também podemos compartilhar esses momentos de reflexões em nossas redes sociais. E para iniciarmos as reflexões da manhã, em busca do entendimento do Evangelho, preencher as lacunas existentes em nós espíritos com os conhecimentos da moral cristã e assim seguirmos adiante. Hoje, dia 12 de janeiro de 2021, falaremos a respeito do tema A Coragem da Fé. E o interessante é que podemos observar na reflexão de ontem algo semelhante àquilo que vamos realizar, debater, conversar sobre o tema de hoje. E percebemos que mesmo fazendo uma leitura, uma interpretação do capítulo de ontem, encontramos ressonância no capítulo de hoje, que é o capítulo 24, dentro daquilo que nos traz os itens 16 e 19, em completa harmonia com o capítulo 17, quando se trata deste tópico da fé. E nós percebemos, para que possamos trabalhar os itens 16 e 19, voltemos um pouquinho no início do capítulo 15, que nos traz a mensagem. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos. Nos faz pensar um pouco esta pequena leitura. Os homens se reúnem em festas, em divertimentos, em alegrias. Há pouco tempo comemoramos, parece que a nível quase mundial, o Natal. Falamos de tudo nessas reuniões natalinas. Até naquele momento em que alguém, por acréscimo de misericórdia própria, resolve convidar a todos para fazer um Pai Nosso. Alguns segundos gasta-se para fazer o Pai Nosso, dar as mãos, ficarmos contritos. E as outras horas, porque a reunião normalmente começa ao amanhecer e vai até ao amanhecer do dia seguinte, quando todos cansados, largados e muitas vezes até mesmo com um consumo exagerado de alcoólicos, resolve deitar-se. O que faltou aí? O entretenimento não foi. O motivo que seria ou deveria ser a comemoração colocada pela humanidade nesta data do nascimento de Jesus, torna-se às vezes até mesmo em discussão acalorada. E não encontramos poucas pessoas que seja neste momento ou em tantas outras reuniões que tenha a coragem de falar da moral, dos ensinamentos e do Cristo.
e este, quando coloca uma opinião a respeito neste momento e em tantos outros, no trabalho, na escola, na sociedade, no futebol, encontra resistência. E aí vem nos falar o Evangelho que é necessário ter coragem de ter opinião e até mesmo de agir em harmonia com os ensinamentos e, quando necessário, falar, articular pensamentos, articular opiniões e manter-se nesta posição de ter opinião. Não é necessário agredir, não é necessário discutir a fim de causar conflitos ou atritos que levam mais um ano para serem perdoados. Porque parece-nos que nestas datas, em se relacionando a algo espiritual ou de espiritualismo, todo mundo se dispõe a perdoar. Perguntamos, mesmo que seja pequeno este ato diante de tudo, de Deus, da providência, da misericórdia divina, da vida em si mesma, é verdadeiro esse perdão quando nós o oferecemos ou damos, ou ainda nos encontramos naquela situação em que vemos inúmeras pessoas e que também agimos assim. Eu perdoei fulano, o pai, o tio, o primo, o avô, o amigo, mas eu não quero mais conviver com ele. Belo perdão, não é? Amigo, pai, irmão, filho, filha, que nos incomodam, vão conosco aonde nós formos. Não adianta terminar o Natal, não ter tido a coragem, ou ter tido e provocado algo desagradável, e depois sair para viajar com a finalidade de esquecer os problemas. A viagem vem, o passeio aparece, e os problemas vão juntos. Já no final deste mesmo item, nos é falado assim: os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando esta verdade abertamente, esses sim, se tiverem equilíbrio, segurança e coragem suficiente para assim manterem-se, trabalham simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, pelo futuro próprio, e também contribui para com o futuro dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a nossa boa doutrina o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, a eles, adeptos do Espiritismo, também se dirigem estas palavras do Cristo, pois eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Convido a todos que agora estão conosco a pensar nesta situação a que, talvez induzido pela nossa não largueza de compreensão de entendimento, ficamos tentando plantar algo para colher na vida espiritual, ou seja, nos colocamos na condição de adeptos do Espiritismo pensando só na erradicidade. Vamos aprofundar? Vamos analisar o que é vida espiritual? É só quando está na erradicidade, na condição de desencarnado? Sabemos, ou deveríamos saber e já ter compreendido, que o encarnado, ele vive o fluxo e o refluxo da vida na matéria, com os interesses materiais no decorrer normalmente do dia, a claridade do sol, mas tem, quando deita-se para dormir e descansar o corpo físico, contato com a espiritualidade, e contatos às vezes assombrosos, que provocam o acordar como se tivesse tido um grande pesadelo. Então, o que está encarnado vive a dicotomia materialidade e espiritualidade no decorrer das 24 horas por dia. Por que ficarmos
com esta pequena, mas incomodativa negociata com as coisas, como disse Jesus, com os negócios do Pai. Nós, independentemente da condição de encarnado, temos a vida espiritual presente em nós, em nossas vidas, diariamente. Por que ficarmos aguardando as recompensas quando da condição de estágio na erradicidade? Quando na condição de desencarnado? Os frutos são colhidos quando a árvore está produzindo dentro de muito pouco tempo, às vezes de maneira imediata. Coragem, ide e pregai, recomendou Jesus, Paulo de Tarso e tantos outros que nos dão a sustentação para seguirmos adiante. Não nos preocupemos tanto com esta situação de colher os frutos da coragem ou da fraqueza demonstrada neste momento, na atualidade, nesta encarnação. Visto que, conforme sabemos do princípio do retorno, o retorno ocorre de imediato ou não, mas ele retorna. Muito bem. Nesta situação, dando sequência, vamos nos alocando da melhor maneira que nós conseguirmos dentro do contexto de produzir para que possamos colher. E aí sabemos, conforme o que plantarmos, será a nossa colheita. Portanto, Jesus disse a todos daquela época que ficarão essas palavras para a posteridade por todos os tempos, como disse ele mesmo, até o consumar dos séculos. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e carregarem de injúria e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Prestemos atenção para sairmos do dogmatismo. O Filho do Homem, neste momento, em se referindo ao Mestre, está dizendo o seguinte: prestem atenção naquilo que eu vivencio, não no Filho do Homem matéria, mas no ensinamento Filho do Homem espiritualismo, que é tão necessário para todos. E diz-nos o seguinte: regozijai-vos, rejubilai-vos, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Aqui, pelo nosso próprio atavismo, ainda nos prende aquela imagem que, em desencarnando, vamos para o céu. E isso para o espírita é terrível, porque espírita é chique, não é mesmo? Espírita, quando morre, não morre, desencarna, esquecendo os adeptos do espiritismo que o fenômeno da morte é uma coisa, o processo de desencarnação é outra. Muitos estão chegando, aportando ao plano espiritual, mortos e descarnados, ou seja, sem a carne, mas não conseguem nem mesmo ajudar-se no processo de desencarnação, não é? Espírita, quando nasce, ele desce como se tivesse vindo do céu. Até hoje, eu não encontrei ainda nenhum espírita que disse que veio das furnas dos umbrais, que subiu para a terra. Não, nós descemos. Nós não morremos, nós desencarnamos. São essas coisas que vão nos entupindo e nos proibindo, até certo grau, a realmente desenvolver e agir com coragem, coragem da fé. Mas para termos esta coragem, sabemos que é necessário o estudo, o desenvolvimento do intelecto, do raciocínio, porque Kardec nos fala em suas obras de que a verdadeira fé é aquela que enfrenta a coragem em qualquer época. Temos isso? Perguntamos. Ainda não, não é? Mas chegaremos lá, com certeza. É como, enquanto adeptos do Espiritismo,
diante de algo que imaginamos grandioso, enfadonho, desconfortável, que é o perdão, que é a tolerância e tantas outras ferramentas da virtude, do amor, nós quedamos naquela situação. Ah, eu tenho toda a imortalidade para progredir. O que eu não conseguir fazer agora, farei na próxima, ou na próxima, ou na próxima. E podemos afirmar, fará mesmo. Faremos mesmo, com certeza. Porque tudo aquilo que nós postergarmos, adiarmos, jogando para o futuro, em especial aquilo que precisamos urgentemente resolver agora, em jogando para o futuro, com certeza atrairemos para nós situações mais adversas do que as situações atuais. Se não temos a coragem agora, como obteremos para enfrentarmos nossas próprias dificuldades no futuro, se não pelo estudo, se não pelo esforço, pelo trabalho próprio, pela vontade de promovermos essa transformação? Então, podemos ser sim recompensado agora, porque o céu, da maneira que nos foi apresentado pelas religiões dominantes por todos os tempos, não é aquele céu geográfico localizado em certo lugar. Céu está dentro de nós, assim como o inferno também. Quando nos colocamos diante das situações com alegria, mesmo chorando por dentro, com fé raciocinada, compreendendo que as aflições que chegam às nossas vidas, se não são ou não foram geradas por equívocos cometidos nesta encarnação, com certeza foram geradas essas aflições no passado. E dentro desta proposta de consolo que a doutrina espírita nos traz, nós conseguimos obter a sustentação íntima, trabalhando tanto a fé humana quanto a fé divina, para seguirmos em nossa jornada. Com dificuldades, sabemos disso, mas temos que seguir. A vida segue, o tempo não para. Portanto, não devemos perder tempo com pensamentos, com atitudes desagradáveis. Ganhemos tempo, identificando em nós as imperfeições próprias e buscando trabalhá-las dentro da nossa acanhada proposta de transformação. É acanhada, é pequena, diante de tudo que necessitamos vivenciar, mas já é um começo. Para andarmos 2 ou 3 milhas com alguém ao nosso lado, precisamos dar o primeiro passo, senão a caminhada não começa. Quando então os homens tratar alguém, e já não focamos mais dentro da questão de ser espírita ou não, adepto ou não, simpatizante ou não, mas cristão, quando for atacado pelos outros com a má vontade, deveremos entender que este momento é o momento, é a ocasião que nos dão para que realmente possamos provar a sinceridade da nossa fé. Porque qualquer mal feito, efetivado por qualquer pessoa que recaia sobre nós, poderemos tirar proveito disso para crescermos. E ao mesmo tempo, em nos propondo ao crescimento, lamentai dos outros, nos outros, a cegueira. E não podemos, não devemos amaldiçoar ninguém. Após isso, ainda acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir. Isto é, agora é a mensagem de sustentação, de conforto que o Evangelho nos oferece, nos indicando o caminho, as atitudes, a conduta. Suporte corajosamente as tribulações que a sua fé, a sua conduta, o seu caminhar
provoca. Ou seja, se nós não nos colocarmos diante das dificuldades, dos problemas, e não só das agressões, mas também daquilo que nos compete, se não nos colocarmos de forma equilibrada e não desenvolvermos a condição de suportar as dificuldades, tempo perdido. E o que acontece com aquele que estuda o ano todo, ou não estuda, melhor dizendo, e repete de ano? Começa o ano letivo escolar, o mesmo ano letivo escolar do começo, praticamente do zero. Vai ter que repetir. Mas é assim que temos vivenciado no decorrer dos séculos da nossa jornada? Não diria que seja assim, mas diria que mais ou menos assim é. Pois aquele, mesmo em momento de perigo, que quiser salvar sua própria vida e os seus bens, e aqui estamos falando da materialidade, da vida material, do corpo físico e também dos bens materiais, todo aquele que quiser salvar tudo isso, enquanto os que tudo perderam aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Novamente, se nos prendermos no texto, na palavra, ficamos realmente perdidos. Por que aguardar a vida futura? O futuro já está acontecendo agora. O que foi pensado, articulado, falado há 1 minuto atrás já é passado. O presente já se escoou. O futuro está acontecendo. Saiamos dessa imagem que, pela nossa pequenez para a compreensão real, ficamos projetando para o futuro. Ah, não, eu vou sofrer aqui e vou ficar bem quietinho, porque a hora que eu desencarnar eu vou ser feliz. Seja feliz agora. Este é o momento. Seja feliz ficando calado quando necessário é o silêncio. Seja feliz colocando com coragem a sua posição quando for necessário falar. Levar a mensagem. Ainda falamos e repetimos aquilo que estamos focados no decorrer dessas semanas de Evangelho. Foque sempre a solução e não se perca nas inconsequências ou nas consequências dolorosas de ficar focado no problema, entrando no círculo vicioso do nada resolver e tudo complicar. Renuncie então aos bens, renuncie, se for necessário, até a própria vida, e com isso obterá todas as vantagens do reino do céu. Lembremos Joana de Cusa para nos orientar no que fazer. Quando ela foi condenada à fogueira, juntamente com ela foi levado o seu filho, isso está nas obras de Humberto de Campos. Ela olha para o filho e diz assim: perdoa, meu filho, mas é preferível perder a vida e permanecer com Jesus. Então, em não querendo salvar sua própria vida e nada realizando para salvar a vida do filho, ela já tinha dentro de si a convicção de que a missão a que estava inserida era muito maior do que ela mesma. Dar o exemplo de coragem de fé, e fé sincera, grandiosa, que trouxe-lhe harmonia emocional, equilíbrio diante daquela vivência, daquele momento que ela estava vivendo. Como nós faríamos? Qual seria a nossa reação se nos colocassem sobre uma fogueira e ateassem fogo? Fica a pergunta. Cada um responda a si mesmo. As vantagens do reino dos céus se apresentam de imediato. Saiamos dessa situação de querer algo realizar hoje, objetivando uma vida melhor na erradicidade.
podemos ter essa vida melhor agora. Fala-se muito em mundo de regeneração. E o homem, que é um mundo, um universo em si mesmo, está trabalhando para que o mundo de regeneração já habite o seu coração agora? Ou ficará aguardando por séculos, ou talvez até milênio, a chegada do mundo de regeneração para que ele sinta-se um pouco mais confortável e feliz? Me parece, e se eu estiver errado me corrijam, que na doutrina espírita está dito que o mundo de regeneração é e será uma construção do próprio homem aqui no planeta, no mundo. E quando falamos aqui no planeta, no mundo, estamos falando da humanidade que de uma forma ou de outra está jungida, meia que prisioneira do magnetismo do planeta Terra, e é aqui que ele tem que caminhar, que seguir, estando encarnado ou desencarnado. É a humanidade. A composição dessa humanidade é a somatória dos que estão no aquém, aqui, e daqueles que se encontram no além, na erradicidade. Enquanto tudo perderem aqui embaixo, olha a colocação, aqui embaixo, em se referindo ao céu que está lá em cima. Podemos, então, no decorrer de 24 horas, estarmos aqui embaixo, no chamado verdadeiro inferno, ou estarmos lá em cima, no chamado céu, dentro da questão de análise da nossa própria consciência. A vida futura trará o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. O momento é agora. A vida futura é daqui a pouco. Daqui a 1 segundo, 1 minuto, 1 ano, 1 século, 1 milênio. Tudo isso é a composição da nossa vida futura. A fim de que possamos gozar dos bens celestes, temos que abrir mão do gozo dos bens terrenos, porque aqueles que assim agirem, dando valor maior aos bens terrenos, será dito, será lembrado a ele, por si mesmo, pela sua consciência, esse aguilhão que nos fala constantemente da necessidade da transformação, da mudança. O que esperas? Já recebeste tua recompensa. É só lembrarmos da parábola do mal rico e do Lázaro, que não é o momento de falarmos dela, mas em certo momento, no momento certo, desta parábola falaremos. E após isto, é acrescentado por Jesus: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Tomar a cruz, em já nos dirigindo para a finalização nas reflexões, repetimos, é suportarmos corajosamente todas as tribulações. É termos a convicção de que se não são desta, é de outra vida passada. É sabermos que seguiremos adiante, jamais sozinhos, porque, como dito por Paulo, tendes ao seu redor uma multidão de testemunhas, é dito pela misericórdia divina: filho, eu estou contigo em qualquer situação. Tenhamos a convicção disso. A misericórdia, o amor divino, nos atende, nos abraça, nos envolve em todos os instantes da nossa, às vezes desventurada e dificultosa vida, que é a vida verdadeira, a vida do Espírito imortal. Queridos amigos, um beijo em cada coração. Por aqui ficamos, convidando-os para o nosso Evangelho de amanhã. E como sempre fazemos, abreijos,
Tenham todos um bom dia e que tenham equilíbrio e paz para vivenciá-lo.